Qual é a grande diferença entre uma situação se tornar um problema ou uma grande oportunidade de crescimento para você? O conteúdo que você está prestes a assistir possui um grande potencial de transformar a forma como você pensa e interpreta o seu formato de vida. Para que você compreenda e absorva todos os pontos que eu irei te passar, eu peço humildemente que você coloque o fone de ouvido, o seu celular no modo avião e pegue um papel e uma caneta para fazer anotações. A sua jornada interna está prestes a começar. Bom trabalho! Seja bem-vindo a esse episódio da Jornada da Maestria, onde eu quero ir a fundo para você assumir o controle da sua vida, onde nós vamos pegar e determinar a raiz dos seus problemas. Você vai poder olhar para isso com mais clareza e aí entender o que você precisa mudar para então deixar de enxergar um problema como um problema e aprender a usar ele como um instrumento para a evolução. O nosso cérebro possui um mecanismo que os cientistas chamam de sistema de ativação reticular, que basicamente ele é um sistema de foco automático de acordo com aquilo que você mais valoriza naquele ambiente. Então, por exemplo, se eu pedir para você olhar para o seu ambiente agora e pensar em tudo e olhar tudo e lembrar de tudo que é vermelho. Então você tem 5 segundos, olha tudo que é vermelho. E agora, feche os olhos e eu vou te pedir o que tem na sua volta que é verde. Esse pequeno experimento, é onde te mostra que o seu cérebro, quando ele foca em uma coisa que tem valor, ele meio que tira as outras de foco. E o que acontece, e o problema que isso gera em nós, é que na nossa história, cara, na nossa infância, nós não escolhemos aquilo que a gente valoriza. Nós tivemos nossos pais para colocar isso pra gente, nossos amigos para falar um monte de coisa, nossos professores. Então, nós éramos completamente inconscientes do que a gente estava valorizando no nosso passado e que na maioria das vezes não faz mais sentido hoje na vida adulta. Uma coisa que acontece muito, tá? Que eu vejo homens que eles querem muito uma namorada, eles querem encontrar a parceira ideal, só que eles têm muito medo de rejeição, porque eles sofreram de alguma forma, assim como eu sofri, tá? No colégio, cara, todas as minhas tentativas de arranjar uma namorada, de ficar com alguém, falharam. As gurias que eu tentava, elas me trocavam por outros caras. Eu me ajoelhei e pedi uma mulher em namoro no meio do recreio, me senti humilhado pra caramba quando ela disse não. Levei um buquê de flores pra minha melhor amiga e ela disse não, me senti um idiota. Depois ela me trocou por um cara que era um Mauricinho da cidade. Então, a gente começa a valorizar coisas de acordo com as experiências que a gente teve. E tipo, se eu sofri, aquilo não tem valor pra mim, então eu não devo repetir novamente, sacou? Então, cara, o problema de tudo isso, que nós não escolhemos esses nossos valores, e aí, lembra que eu te falei, qual é a diferença entre uma situação se tornar um problema e uma situação se tornar uma solução para você, uma oportunidade para você? E a grande diferença está no jeito que você interpreta aquilo. E do que depende o jeito que você interpreta, do que você está valorizando naquele momento. Uma grande experiência para mim, cara, foi depois de ter sido rejeitado e ver como a rejeição era uma coisa que eu não valorizava nada, tá? Eu fiquei com muito medo de conhecer mulheres. Teve um dia, cara, numa balada específica onde eu tinha colocado, não, eu vou achar o lado positivo de tudo que aconteceu na minha vida. E foi onde era começo de festa, todo mundo parado. E aí, cara, eu fui lá, cheguei numa morena espetacular que tava lá, cara, e ela simplesmente me ignorou. E eu tipo, botei o rabinho entre as pernas e comecei a caminhar de volta pro grupo dos meus amigos ali. E daí eu comecei a perceber, cara, o quanto eu tava ficando triste, cara, quanto eu tava me encolhendo, sabe? Daí eu pensei, não,
Não. Pelo menos eu fiz. Essa é uma oportunidade para eu crescer. E não é um problema que eu tenho que resolver agora que eu tomei um fora, eu preciso ser aceito por outra mulher, que nem eu achava antes. Percebe? É uma diferença simples entre a interpretação e aquilo que você vai valorizar naquele momento. E agora nós vamos descobrir como você trocar esses valores. O autodescobrimento, um autoconhecimento, é como uma cebola. Então eu quero te apresentar uma cebola do autoconhecimento. Eu não preciso te dizer que uma cebola tem várias camadas, né? E quanto mais você vai se aprofundando, mais no núcleo da cebola você vai se encontrando. Pense como se fosse a primeira camada da cebola, essa parte mais superficial, é você reconhecendo aquilo que você sente, né? Nesse meu caso, reconhecer que eu estava me sentindo diminuído, reconhecer esse sentimento, colocar uma palavra para ele, é o primeiro passo. E eu vou te dizer, várias pessoas são bem ruins em identificar os seus sentimentos. Como eu sei? Porque eu sou um desses caras, tá? Ou pelo menos eu fui. Quando eu tava no ensino médio, cara, nos meus amigos, né, tem toda aquela coisa que talvez você tenha experienciado também, de o cara ser machão. Machão não sente nada. Machão não fala sobre sentimentos. Você não pode sentir. O homem, ele é frio, ele é indiferente. Que besteira gigante, cara. As emoções, elas servem para você se moldar, para você melhorar, tá? E o cara achava que não deveria sentir. Então, eu me tornei meio que cego para elas. Quando elas sentiam, cara, eu era completamente controlado e começava a reagir de toda que é forma a essas emoções. Então, essa é a primeira camada, tá? Onde você começa a identificar aquilo que você está sentindo. A segunda camada da cebola é quando você pergunta por que você está sentindo. Você vai no motivo pelo qual você está sentindo aquilo. Você vai na raiz do seu problema. E esse nível é um nível que exige muito questionamento da sua parte, tá? Pode demorar aí semanas, meses, talvez até anos, de repente, para você ficar ultra bom nisso, tá? E a maioria das pessoas começa a se ligar nesse tipo de coisa quando elas vão num psicólogo, num psiquiatra. Então, ninguém vai ser o seu mestre, você é o seu mestre. Você vai começar a se questionar o porquê você está sentindo o que você está sentindo, certo? Eu quero te dar um exemplo. Quando eu era mais novo, eu não sentia que eu era social com pessoas que eu não conhecia. Eu até conseguia conversar de boa com as pessoas que eu conhecia, mas pessoas que eu não conhecia, meio que eu me cagava de medo, eu amarelava mesmo, tá? Principalmente mulheres bonitas, né? Então, eu coloquei uma meta pra mim que eu quero me tornar um cara mais social, né? Um cara que, né, sabe fazer as coisas, tem a malemolência de falar com todo mundo. Eu queria ser esse cara, eu via muita vantagem em ser esse cara. E eu, beleza. E aí, eu coloquei na minha cabeça, não, cara, vou passar pela minha cidade, e quando eu encontrar alguém, eu vou dar oi. Eu vou cumprimentar a pessoa, não interessa quem ela for. E aí, eu me deparei com uma dor, tá? Porque eu cumprimentava as pessoas e muitas delas, elas não me davam um oi de volta. Elas me ignoravam completamente. E você deve ter sentido isso, cara, onde você se sente ignorado. E aí, eu comecei a me questionar, né? Por que eu estava sentindo o que eu estava sentindo? E aí, é onde eu cheguei na terceira camada da cebola, que é a camada mais difícil, mas é a mais importante de você se questionar para aí você assumir o controle sobre a sua vida. Eu comecei a me questionar, então, por que eu estava sentindo aquilo, né, cara? E eu percebi que eu estava sentindo aquele desconforto, aquela inferioridade perante aquela pessoa que eu nem conhecia, mas não me deu oi, por causa que eu valorizava ser social e o que eu estava medindo, o jeito que eu estava medindo era se essa pessoa me dava oi de volta, se ela me dava a própria atenção que eu estava dando para ela. E aí eu te pergunto, nas mãos de quem estava o meu sucesso? Nas minhas? Ou na das outras pessoas que eu nem conhecia? O problema
que você tem hoje, ele é uma interpretação dos seus valores e de como você está escolhendo medir esses valores. Porque, pensa bem, de acordo com aquilo que você valoriza na sua vida, esse é o seu sucesso. O seu sucesso vai ser quando você, atingir grandes conquistas no que você valoriza. É óbvio, beleza. Então, vamos analisar essa minha situação. Eu estava com o valor de ser social. O meu valor é ser um cara sociável. Beleza? Meu valor é ok, eu aceito esse valor, eu quero esse valor e eu continuo tendo este valor. A métrica que eu estava usando para medir isso era se essa pessoa me dava um oi de volta, se ela me dava atenção. E eu comecei, fuck no, man! Essa não deve ser a métrica. É ridículo eu colocar o meu sucesso nesse quesito social na mão de outras pessoas. Então eu realizei e eu troquei o jeito que eu media o meu sucesso nesse valor. Eu troquei para, se eu tomar atitude, ultrapassar o meu limite de desconforto, dizer o oi, isso é bom o suficiente. Eu baixei o meu padrão, a pessoa não precisa me dar oi de volta, eu baixei o meu padrão pelo qual eu estava me julgando, entendeu? E aí, cara, eu assumi o controle. E aí, cada vez que eu dava oi, e aí, tudo bem? Pá! Passava e não queria nem saber se a pessoa ia me dar oi de volta. Nós estamos em Vancouver agora, E no prédio, aqui onde é que nós estamos ficando, tem um dos concierges, que é o cara que fica ali na recepção, o recepcionista. Um deles, cara, é um chinês, cara, mal-humorado pra caramba e ele nunca responde. Mas às vezes, cara, eu faço tanto de propósito que eu faço assim, sabe que eu, tipo assim, e ele, velho, e eu faço por mim, não pelos outros. Então, quando você percebe que existem essas camadas, primeira camada, de você identificar uma emoção, segunda camada, de você perguntar o porquê você está sentindo aquilo, e a terceira camada, qual é o valor pelo qual você está sentindo aquilo e como você está medindo o seu sucesso nesse valor, tudo começa a mudar, porque aí é você que assume a responsabilidade e começa a assumir o controle. Em 1983, um jovem talentoso guitarrista foi expulso da banda em que ele tocava em Nova York e, sem mais nem menos, os caras deram uma passagem de ônibus para ele e vai-te embora. Isso aconteceu logo antes de eles gravarem o primeiro álbum. O guitarrista, no ônibus para Los Angeles, começou a pensar: o que tem de errado comigo? O que eu fiz? Por que isso aconteceu? Mas antes de chegar em Los Angeles, ele já tinha superado a autopiedade, já tinha resolvido que ele ia formar uma banda com músicos muito melhores do que a banda passada. Ele ia fazer tanto sucesso pelo mundo que os caras iriam ter que fritar hambúrguer lá e assistir os shows dele pelo mundo, ver cartazes por tudo que é lugar de tanto sucesso que a banda dele estava fazendo. E assim, ele trabalhou incessantemente, como se fosse possuído por um demônio musical. E ali, ele tinha a meta de ser melhor, de ser mais popular do que a banda da qual ele tinha sido expulso. Logo, depois de um ano, eles já assinaram um contrato com uma gravadora, lançaram o seu álbum, fizeram sucesso e, ao longo dos anos, eles vieram a se tornar uma das maiores bandas de heavy metal do planeta. O nome do guitarrista é Dave Mustaine e a banda que ele formou foi o Megadeth. Dave Mustaine, eles fizeram a turnê por todos os lugares do mundo, ganharam milhões e milhões de dólares e tiveram milhares de fãs, milhões de fãs pelo mundo. Mas, mesmo assim, uma curiosidade que aconteceu em 2003, onde em uma rara entrevista ele confessou que ele não conseguia não se sentir um fracasso, porque ele se via não como Dave Mustaine, o cara que tinha formado uma banda lendária, um músico genial, mas ele se via como o cara que tinha sido expulso do Metallica. Essa era a banda
que expulsou ele em 1983. E o Mustaine, ele, por mais que ele tivesse a fama, o dinheiro, as mulheres, os fãs, tudo, cara, ele valorizava mais ser melhor que o Metallica. O valor dele era um valor de comparação. E não que você não possa se comparar, mas como você está medindo o seu sucesso, cara? Você está medindo o seu sucesso através do sucesso dos outros? Perceba que o sucesso de Mustaine, ele foi impulsionado por esse valor. Esse valor, ele serviu em um momento da vida do Mustaine para dar uma força gigante para o Mustaine conseguir formar essa banda, trabalhar pra caramba, motivou ele. Mas, ao mesmo tempo, esse valor fez o Mustaine sofrer e se sentir miserável 20 anos depois. Qual é a diferença do Mustaine e de nós, né? Tu pode olhar para um cara desse, cara, isso é uma piada. O cara milionário, com milhões de fãs, viajou o mundo inteiro e tá choramingando porque não é melhor que o Metallica. Ah, faça-me o favor, né? Beleza? Qual é o valor que nós medimos a nós mesmos? Pode ser algo em torno de, cara, eu quero ter a minha empresa, não quero ter um chefe me mandando, eu quero poder ter a liberdade de trabalhar onde eu quiser, eu quero formar uma família bacana onde eu possa dar tudo do bom e do melhor para eles, algo nesse gênero. Só que se fosse por essas métricas, por esses indicadores, Mustaine teria um sucesso inacreditável. Ele tinha tudo isso. Só que a métrica do Mustaine era ser melhor que o Metallica. Esse era o valor dele. É aquilo que ele valorizava mais. Era principal. Vejamos uma outra história que é parecida com a do Dave Mustaine, mas que aconteceu 20 anos antes, em Liverpool, na Inglaterra. Você conhece a banda de qual eu vou falar? São os Beatles. Os Beatles, eles tinham um baterista chamado Pete Best. Ele era um pouco diferente dos outros, ele era mais bonito, as mulheres normalmente caíam por esse cara, as pessoas achavam que era ele que tinha que ser a cara da banda. Ele não usava drogas, ele era mais certinho, ele já tinha uma namorada fixa e tudo mais. Então, os outros integrantes dos Beatles falaram pro gerente deles expulsar Pete Best. O gerente gostava do Pete e ele meio que procrastinou essa tarefa, digamos assim, para ver se os outros integrantes mudavam de ideia. 3 dias antes dos Beatles gravar o primeiro álbum, o gerente chamou o Pete e falou: cara, arruma tuas coisas e vai-te embora porque os outros integrantes da banda não te querem aqui. Deve ser muito foda isso acontecer. E naturalmente, você pode imaginar que o Pete entrou numa depressão. Até 65 ele tinha processado 2 dos Beatles. E na década de 60 foram os anos mais difíceis da vida dele emocionalmente. Ele tentou uma carreira musical, ele falhou miseravelmente e não se sentiu apto, né, de conseguir seguir uma carreira. Mas em 98, Pete Best, ele deu uma entrevista onde ele disse que graças a Deus que eu saí dos Beatles. Eu nunca teria sido feliz como eu sou hoje se eu tivesse continuado lá. What the fuck? O cara é mais feliz porque saiu dos Beatles do que se tivesse continuado neles? What the fuck? E aí ele falou: eu conheci minha esposa, tive meus filhos, eu nunca fui tão feliz na minha vida. Se não tivesse sido expulso naquela ocasião, apesar dos momentos ruins, eu nunca teria conhecido a minha esposa e os meus filhos. Olha só, cara. Pete Best, ao longo dos anos, ele mudou o valor dele. O valor dele não era mais ser um rockstar, ou ter fama e viajar o mundo numa turnê. O valor dele passou a ser constituir uma família e ter uma vida com a esposa dele. Ele mudou os indicadores do próprio sucesso. Você pode ver, cara, Pete Best, no final das contas, mesmo não tendo tido sucesso, não tendo ganhado milhões de dólares, não tendo viajado o mundo inteiro, o cara ainda assim
era mais feliz, pelos padrões, pelos indicadores que ele escolheu ver a vida dele. Então, quais são os indicadores do seu sucesso? Os problemas que você vê hoje na sua vida, o sofrimento que você está passando agora, são porque você está medindo o seu sucesso de uma forma que talvez não seja realista. Onde eu media o meu sucesso de acordo com quantas mulheres eu levava na minha cama quando eu era mais jovem, eu poderia ter medido o meu sucesso em quanto de atitude eu tomava naquelas situações. O quantos amigos eu realmente tomava a iniciativa de ajudar. Quantas pessoas eu ia lá e tomava a iniciativa de conhecer. Mas ao invés disso, eu colocava o meu valor, a minha métrica, a minha indicação de sucesso em ter algo que não estava no meu controle. Então, quais são os valores que estão por trás dos seus problemas? Quais são os indicadores que medem o seu sucesso hoje? Quais os valores que você está usando para medir o seu sucesso? Quais os indicadores desse seu sucesso? Sendo o seu sucesso, a sua felicidade, a sua liberdade, quanto você se sente bem consigo mesmo, a qualidade dos indicadores que você usa determinam a qualidade dos seus problemas. A qualidade dos problemas, assim como a gente já viu que você vai ter em um espectro da vida ou em outro, determinam a qualidade da sua vida. Então, se você é empreendedor e ficar medindo o seu sucesso através de quanto dinheiro eu faço todo mês, você vai estar sempre correndo atrás da máquina, porque isso depende do mercado. Agora, se você medir o seu sucesso como empreendedor de acordo com quanto você contribui de valor para os seus clientes, muda a dinâmica e isso depende somente de você. Digamos que você esteja num relacionamento, você queira procurar um relacionamento, esteja conhecendo pessoas. Se você medir o seu sucesso de acordo com quantas mulheres você fica ou passa na sua cama, você está colocando uma métrica, um valor que não depende de você, depende das outras pessoas. Mas se eu colocar o meu valor e o jeito que eu meço ele de acordo com quanto de atitude eu tomo cada vez que eu for socializar, depende de mim e a qualidade dos meus problemas vai estar no meu controle. O que seriam bons valores e maus valores? Eu diria que existem características que nós podemos definir esses dois. Onde bons valores, eles são baseados na realidade, número 1. Número 2, esses valores, eles são socialmente construtivos. E número 3, esses valores, eles são aplicáveis imediatamente e estão no seu controle. E esses são valores, são coisas que se você valorizar dessa forma e elas tiverem essas características, você ganha. Elas estão no seu controle. Lembra quando eu falei que eu dependia do oi da pessoa para me sentir bem? Ou da validação das pessoas para me sentir bem? Quando eu passei a depender só do que eu fazia, é aí que eu comecei a ganhar. É aí que eu comecei a sentir orgulho. Em vez de eu me sentir que eu estava falhando, que eu estava sendo um fracasso em socializar, quando eu baseei como eu estava medindo os meus valores naquilo que eu estava fazendo, aí eu passei a me sentir orgulhoso do que eu estava fazendo. Eu estava a mesma atitude, com um mindset diferente, muda tudo. Então vamos pegar exemplos de dois valores, o de popularidade, e o valor de autenticidade, de honestidade, beleza? Quando eu era mais novo, cara, eu era a little shit.
dependia muito da validação das pessoas e eu queria muito essa atenção, né? Eu posso dizer, principalmente das mulheres. Eu não tinha muitos amigos que me respeitavam, eu queria ser mais, digamos, aceito pelas pessoas. E aí eu fui atrás de conhecer pessoas novas. Foi assim que eu comecei a me sentir bem quando as coisas davam certas na noite. Por exemplo, eu ia para um bar, conhecia pessoas e daí as pessoas gostavam de mim e eu me sentia bem. Mas quando eu ia para um bar e eu conhecia pessoas e eu via que as pessoas não gostavam tanto de mim assim, aí eu me sentia mal. Eu estava fazendo a mesma coisa. E eu comecei a ver, cara, eu tô querendo aprovação, eu tô buscando por atenção. Eu não estou baseando, né, o meu sucesso naquilo que eu estou fazendo. Então vamos analisar. Se eu queria essa aprovação, né, eu queria ser popular entre as mulheres principalmente, eu queria que elas me quisessem, sabe? Assim como todo homem meio que quer. Esse valor, ele é baseado na realidade? Fuck no. É impossível todo mundo gostar de você, então não é baseado na realidade, tá? Esse valor, ele é socialmente construtivo? Não, porque você vai ficar toda hora buscando por validação e buscando pela atenção das pessoas. E esse valor, ele está imediatamente, ele pode ser aplicado na sua vida e ele está no seu controle? Fuck no. Tu não pode fazer alguém gostar de você, cara. E aí? E daí eu percebi na minha vida que, ao invés de tentar me moldar e fazer coisas para que as pessoas gostassem de mim e me dessem atenção, eu ia inverter o jogo e eu ia basear o meu sucesso naquilo que eu estava fazendo. No qual eu conseguia me soltar com as pessoas, no qual eu conseguia falar besteira, no quanto eu conseguia, expor, me fragilizar, falar sobre os meus erros, falar sobre as minhas falhas, tá? Eu conseguia ser muito mais autêntico e natural com essas pessoas. Eu comecei a medir o meu sucesso de acordo com isso. Honestidade e autenticidade. Isso tá baseado na realidade? Fuck yeah. Isso é socialmente construtivo? Fuck yeah. Eu posso aplicar agora e eu estou no controle? Eu posso ser mais honesto agora? Eu posso ser mais autêntico agora? Fuck yeah. Esse é um tipo de valor que ele te ajuda. Ele está no seu controle. E aí, te pergunto de novo, quais são as raízes dos problemas que você está enfrentando agora? Você está vendo isso como problemas problemáticos ou como problemas que podem ser oportunidades para você crescer? E lembre-se, a diferença sobre isso é simplesmente como você está valorizando a situação e o que você está usando para medir o seu sucesso nesse valor. Eu fui uma criança muito doente, eu sempre tive um sistema imunológico frágil, né? E já na minha adolescência, cara, depois ali na faculdade, eu consegui reverter essa situação. Eu tenho rinite alérgica, qualquer gripezinha que eu pegava era pneumonia, era inflamação na garganta, era sinusite, era antibiótico. Cara, isso me frustrava, me deixava sem estudar, me deixava, doente, mal, tá? Você sabe o que é ficar doente e não é legal. Agora, eu dei uma mudança na minha vida, cara, quando eu comecei, primeiramente, eu comecei a ler, né? Eu comecei a estudar mentores no YouTube, eu comecei a absorver conteúdo de alta qualidade. Esse foi o primeiro passo. Depois, eu comecei a estudar sobre alimentação. Eu peguei esse conteúdo de alta qualidade sobre alimentação e comecei a aplicar em mim. Cara, eu larguei farinha, larguei o glúten, larguei refrigerante, larguei tudo o que existia de industrializado e comecei a comer coisas como espinafre, brócolis, comer as frutas em si. Passei a me alimentar de uma forma muito mais clean, muito mais limpa. E adivinha? Minhas alergias se foram, eu fico anos a fio sem ficar doente hoje em dia e a minha saúde é de ferro, cara. Eu tenho muito orgulho de dizer isso porque foi um experimento, sabe? Eu fui fazer um experimento, eu vou largar esse tipo de comida por um mês e vou ver o que eu sinto. Minha energia passou a estar lá em cima. Chego 6, 7, 8 horas da noite em casa, cara. Eu tô cheio de energia para continuar trabalhando no meu sonho. E tudo começou a mudar, tá? Depois eu descobri a meditação, descobri como controlar melhor a minha mente.
como eu tenho te falado, cara, minha mente, ela é completamente negativa, tá? Minha mente, ela fala demais, ela é poderosa demais para me levar para lugares baixos, tá? E eu tive que aprender a controlar isso. Se eu não controlasse, eu teria entrado em depressão, cara, eu teria ataques de pânico, eu teria, sei lá, cara, talvez eu teria internado agora. Porque, cara, eu me considerava meio louco às vezes de tanto que eu pensava. Mas com a meditação, cara, eu simplesmente limpei, cara. Eu comecei a limpar o lixo todo que existia em mim. Meditação para mim significa quase como escovar os dentes e tomar um banho. Quando você escova os dentes, você está tirando a sujeira que tem na sua boca. Quando você toma banho, você está limpando a sujeira do seu corpo. Quando eu medito, eu estou tirando o lixo da minha mente. E brother, isso mudou completamente a minha vida. Eu comecei a me organizar, eu comecei a estrategiar, comecei a organizar o meu negócio, a tocar a fundo, a entrar em completa alta performance no que eu podia atingir no meu corpo. Eu continuo me descobrindo, continuo me reinventando. Eu sou um eterno aprendiz e é esse mindset que eu quero que você tenha. Os detalhes de como você seguir esse caminho de maestria, chegar à sua máxima performance, é o que eu compartilho no meu curso online Mastery Academy. E o Mastery Academy é como se fosse uma faculdade em busca da sua maestria. E lá você vai poder sempre estar voltando às partes que você está meio que tendo dificuldades na sua vida. Mas primeiramente, cara, ele vai te colocar nesse caminho de maestria e vai te ensinar tudo o que eu aprendi nos últimos 10 anos sobre aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal. Nós vamos falar mais sobre o curso no próximo vídeo, mas eu posso te adiantar, cara, que esse é um curso que vai transformar a sua realidade. Você depois não vai mais precisar de mim. O que eu quero é te tornar autossuficiente. Eu quero que você aprenda a mapear a si mesmo, entender os seus hábitos, entender os seus valores, saber para onde você está indo, você masterizar a sua mente, masterizar as suas emoções, e essa é a primeira parte do curso. É a maestria do eu, a maestria da parte interna que nós temos. E como depois nós usarmos essa maestria da parte interna para externalizar isso nos nossos relacionamentos e na nossa carreira. Nós vamos passar a ver daí então relacionamentos com amigos, com familiares e como nós entrarmos em relacionamentos sérios com mulheres e conhecer qualquer tipo de pessoa sem nenhum bloqueio, sem nenhuma trava, tá? E daí no final nós vamos ver a parte de como você é o empreendedor da sua própria carreira, como você pode dar um outro rumo para o seu business, né? Como você aprender a viajar. Eu coloco detalhes de como eu viajo lá dentro e também como você manter a sua autoestima no seu dia a dia ao longo da sua jornada. Então, eu tenho certeza, cara, que você vai adorar. Eu vou falar mais sobre ele, então, no quarto vídeo da Jornada da Maestria. E eu peço para você compartilhar esse vídeo, colocar essa bola para rolar, para nós expandirmos a consciência da galera aqui no Brasil ainda mais. Beleza, irmão? Fala, meus queridos! Me chamo Alan, tenho 22 anos e eu acompanho o Felipe lá desde os meus 14 anos. E desde aquele momento que eu comecei a acompanhar ele, mudou muita coisa. Comecei a acompanhar no YouTube, eu estava numa fase difícil, término de relacionamento, não me sentia bem comigo mesmo. Eu tinha uma dificuldade imensa de focar, de conseguir construir as coisas que eu queria na minha vida. Isso desde os estudos até uma parte profissional. Então, desde lá, eu passei por vários treinamentos, tanto o Protagonista como o Mastery Academy, e todos eles me ajudaram a construir as coisas que hoje eu tenho na minha vida. Então os resultados que eu tive não foi apenas dos investimentos que eu tive nos meus negócios, mas muito do conhecimento por trás disso. Então se hoje eu tenho 10 vezes mais foco do que eu tinha antes, foi muito devido aos conhecimentos que eu adquiri, por exemplo, no Mastery Academy. Então desde lá eu tive vários negócios, vários trabalhos que eu fui desenvolvendo e fui aprimorando e fui alcançando resultados e cada vez mais entro em uma exponencial. E aqui, como a gente mata a cobra e mostra o pau,
eu vou pedir pro editor colocar um print aqui na tela, vou enviar um print ali do meu último mês na Hotmart, os resultados que eu alcancei com o meu negócio que eu desenvolvi. Cara, esse último faz 6 meses que eu desenvolvi e eu já estou alcançando esses resultados. E tudo isso devido a um foco, ao ter um poder pessoal ali, ó, direcionado e alcançar o que eu preciso alcançar na minha vida. Fala galera, sou eu, Riller, sou dono de uma agência de lançamento digital, trabalho com marketing digital. Estou aqui rapidinho para falar sobre o Felipe Marques, um cara que me treinou e depois que eu fiz o treinamento dele, cara, a minha produtividade, o meu foco, a minha performance melhorou pra caramba. Eu já tinha resultado antes, mas o Felipe ajudou a multiplicar meu resultado. E depois do treinamento dele, até no ano que foi, a gente conseguiu pela primeira vez faturar R$1 milhão em 24 horas com o lançamento digital. Eu devo demais isso a ele. Hoje a gente faz isso aí por mês, eu tô na agência aqui. Mas Filipão, tamo junto, irmão. Sou muito grato, ó. É o melhor. Fala pessoal, tudo certo? Eu me chamo Samuel Giovelli. Nesse vídeo eu quero dar um depoimento ao Felipe Marques, um cara que já me ajudou demais em toda a minha vida aí. E bem, antes de eu encontrar o Felipe, eu tava totalmente perdido, sem clareza, procrastinando, preguiçoso, não tava ganhando muito dinheiro, não era o faturamento que eu gostaria de ter. E olha, depois que conheci o Felipe, só potencializou. Eu virei uma máquina de produtividade, fazendo muita coisa, muito alegre, em paz, tranquilo, feliz. Tenho certeza que minha produtividade aumentou aí em 3, 4, 5 vezes. Junto disso, o foco também. E não vamos deixar de mencionar o faturamento. Antes de eu conhecer o Felipe, eu ganhava em torno de R$6 mil, foi um mês que eu ganhei, R$1.000 em outro, mas nada consistente. Depois que conheci o Felipe, eu comecei a ganhar dinheiro. Eu me sinto muito feliz, muito satisfeito com os ganhos que eu tenho hoje. Nos últimos 3 meses eu fiz 2 lançamentos de 6 dígitos. Até eu vou mostrar aqui depois quanto que tá meu faturamento líquido de lucro na Hotmart. E tudo isso tem que agradecer aí ao Felipeira com as estratégias que ele passa, com o planejamento que eu passei a ter, com o cuidado que eu comecei a ter comigo mesmo, porque se não fosse ele, nesse mundo do empreendedorismo aí eu já tinha surtado, sem dúvidas. Valeu aí, irmão. Sem palavras por tudo que tu fez por mim, na minha vida, dos meus sócios, da minha família. E aí a gente segue baile, beleza? Tamo junto.